eu acredito que seja a única agência ainda que faça isso, e a gente faz essas audiências públicas exatamente buscando sempre essa transparência. E a gente, todas as vezes que tem... seguimos todo o trâmite administrativo, todas as nossas decisões são publicadas, recebem recurso, tem ampla defesa sobre as decisões. Dentro do âmbito administrativo, a gente ainda pode revisar nossas decisões e assim com muita clareza. Inclusive, se quem quiser buscar o processo de revisão, você consegue pela internet verificar todos os documentos que foram juntados. Eu acho que quase todos, alguns só que são sigilosos, no caso de revisão, alguns a empresa pede que sejam sigilosos, mas são raras as exceções. Quase todos os processos você pode, pela internet, buscar todos os documentos. Bem, essa é a apresentação. Eu quero chamar então a Cristiane, que vai falar. O Fernando primeiro? O Fernando, depois a Cristiane. E eu me esqueci, essa é a nossa apresentação, mas vamos depois de ouvir o Dr. Arno, do Conselho de Consumidores. Ele está preparado para vir aqui e falar com a gente também. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Fernando Miranda. Eu trabalho na Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Eu vou fazer uma apresentação aqui. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer retornar a Ijuí. Acho que do grupo aqui, eu sou o único que estava aqui há 4 anos atrás, no último ciclo, né? É um prazer retornar aqui à cidade. Quando a gente vem ao sul aqui, ainda bem que a gente só passa poucos dias, porque senão a gente morre de comer, porque a comida aqui no sul é muito boa. Eu vou apresentar alguns dados aqui a respeito da ouvidoria da ANEEL e, em uma segunda parte da apresentação, vou apresentar alguns dados relativos à SFE, que é a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEEL. Bom, para começar aqui, a ANEEL, todos os anos, realiza o IASC, que é o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor. É uma pesquisa que é feita com os consumidores residenciais para avaliar a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras em todo o país, tanto concessionárias quanto permissionárias. Em 2016, foram entrevistados 200 consumidores. Essa foi a amostra utilizada aqui dos consumidores do DEMEI. E o IASC, ele avalia, dentre outros parâmetros, satisfação global, fidelidade, a qualidade percebida, e utiliza metodologias que são aplicadas em diversos países pelo mundo. Em 2016, numa escala de 0 a 100, essas são as notas do DEMEI no último ano e nos anos anteriores também. O DEMEI obteve a 3ª melhor nota entre todas as concessionárias do Brasil em 2016. A qualidade percebida pelo consumidor do DEMEI é uma constante ao longo dos anos. Em 2014, o DEMEI foi eleito a melhor distribuidora do país, no IASC. O prêmio IASC, aos vencedores, aos campeões, tem a melhor distribuidora em geral, a melhor distribuidora por região. Aqueles que são vencedores podem estampar nos seus materiais promocionais, nas faturas, o título de campeão. Por exemplo, o DEMEI em 2014 foi eleito a melhor distribuidora. Foi eleito a melhor distribuidora no geral. Então, pôde estampar nos seus materiais promocionais com a melhor distribuidora de energia elétrica. Continuando aqui. Com relação à execução dos serviços, em 2016, o DEMEI prestou 8.554 serviços diretos aos consumidores. Serviços dos mais variados, como ligação nova, troca de medidores, e cada um tem um prazo regulamentar estabelecido na Resolução 414 de 2010. Desses serviços, o índice realizado dentro do prazo foi de 97,85%, um índice bem alto.
Temos aqui agora, com relação à ouvidoria da ANEEL, entre os anos de 2012 a 2016, um quadro com as solicitações de informações e reclamações. Porque, às vezes, o consumidor liga solicitando apenas informação, não é nenhuma reclamação contra a distribuidora, é uma informação de algo que ele precisa saber. E outras são realmente reclamações. Então, nós temos aqui uma evolução de 2012 a 2016, sendo que em 2016 tivemos 168 pedidos de informação, simplesmente, e 19 reclamações, isso que chegou à ouvidoria da ANEEL. Aqui temos a divisão por temas aqui. Na solicitação de informações temos os mais diversos temas: falta de energia, iluminação pública, prazo de execução de serviço, faturamento, cobrança. Quanto às reclamações, podemos ver reclamações tratadas. O que são as reclamações tratadas? São as reclamações que chegam à ANEEL e são efetivamente tratadas pela ANEEL. No próximo quadro, eu vou fazer uma explicação aqui sobre o caminho do entendimento, que é o procedimento que o consumidor deve seguir para poder ter sua demanda atendida junto ao distribuidor. Então, as reclamações tratadas por tema, a gente teve a maior parte de ressarcimento de danos elétricos. O que é o ressarcimento de danos elétricos? Teve lá, acabou a energia voltou numa tensão mais alta, pum, queimou o aparelho. Então, aí o consumidor entra em contato com a distribuidora para pedir o ressarcimento por aquele aparelho que foi queimado. Isso é o ressarcimento de danos elétricos. Temos uma de qualidade do atendimento da distribuidora e uma sobre poda de árvore. Aí a gente pode perceber que a quantidade de reclamações realmente é baixa. Vamos ao caminho do entendimento aqui. São 3 passos que o consumidor deve seguir para poder ter as suas demandas atendidas com relação à reclamação. Você é consumidor do DMEI, tem uma reclamação contra a distribuidora. Qual o primeiro passo a fazer? Se a reclamação é com relação ao fornecimento de energia da distribuidora, reclamar com a distribuidora. Esse é o telefone da central de teleatendimento do DMEI. O consumidor ligou, ele vai receber um protocolo de atendimento. Não foi resolvida, o problema do consumidor não foi resolvido. Qual o próximo passo? Entrar em contato com a ouvidoria da distribuidora. Então, a ouvidoria do DMEI pode ser contactada nesse telefone, ou via e-mail, ou ainda num formulário disponível no site da própria distribuidora. Também o consumidor, ao entrar em contato com o DMEI pelo canal da ouvidoria, receberá um protocolo de atendimento. Não foi resolvido com o segundo passo. Qual o terceiro passo do consumidor? Entrar em contato com a ANEEL ou com a agência estadual, a AGERBS. O telefone da ANEEL, a gente tem um atendimento no telefone 167. O atendimento é feito de segunda a sábado, 6h20 à meia-noite. No endereço da ANEEL, no www.aneel.gov.br/espaço do consumidor, tem chat online também. Você pode conversar com o atendente no site. Funciona de segunda a sábado, de 8 às 20 horas. Tem um formulário, você não quer falar por telefone, não quer conversar com o atendente, pode preencher um formulário ainda no site da ANEEL. E lembrando, ao entrar em contato com a ANEEL, o consumidor deve ter em mãos sua fatura de energia e os protocolos anteriores de contato, tanto com a distribuidora quanto com a ouvidoria da distribuidora. E ainda tem um outro canal que eu não coloquei aqui porque é menos utilizado, mas vai que vocês estão lá em Brasília, passando na frente da sede da ANEEL e quer fazer uma reclamação pessoalmente lá. Temos servidores para atender, são os meus colegas que trabalham na SMA, que fazem um atendimento presencial na própria ANEEL. Só que é um percentual ínfimo diante do que tem disponível para o acesso dos consumidores. Ou então entrar em contato com a agência estadual, a AGERBS, que o telefone de contato, esse 0800 que os senhores estão vendo aqui, e o e-mail da ouvidoria é esse que está aparecendo aqui. Então, esses são 3 passos básicos para o consumidor resolver qualquer problema com a distribuidora. Então, se tiver um problema com a distribuidora, não é ir primeiro na ouvidoria. Primeiro é com a distribuidora. Segundo passo, não foi resolvido, ouvidoria da distribuidora. Terceiro passo, ANEEL ou AGERBS. Funciona aqui também. Agora
Agora eu vou apresentar aqui alguns dados relativos à fiscalização da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade. As principais reclamações dos consumidores nos canais de atendimento, nesse caso, da distribuidora. Podemos ver, e eu acho que não é nenhuma novidade para os senhores, que as principais reclamações são quanto à interrupção do fornecimento. Que a maioria das pessoas liga para a distribuidora quando? Quando falta luz em casa. E temos aqui as reclamações listadas como outras reclamações, que é um percentual menor ali, pouco mais de 10%. E a gente tem aqui, nesse gráfico da direita, eles divididos num gráfico maior, ampliado. Então, são reclamações com relação à apresentação, entrega da fatura, o atendimento recebido pela distribuidora, danos elétricos, que foi o caso que eu expliquei anteriormente, e outras reclamações, tensão, diferença de tensão no fornecimento, variação de consumo. Aqui temos um gráfico aqui que a Cris vai explicar bem melhor do que eu, que é sobre a qualidade, DEC e FEC, mas nós temos aqui, da Superintendência de Fiscalização, uma média móvel do DEC e do FEC num período de 12 meses. O DEC, como o próprio Serrato explicou inicialmente, é a duração que a pessoa fica sem energia elétrica, em horas medido isso. E o FEC é a frequência, a quantidade de vezes que o consumidor fica sem energia em um determinado período. Nós podemos ver aqui, e a Cris vai explicar melhor, que o DMEI sempre fica abaixo dos limites regulatórios estabelecidos pela ANEEL. Apesar de ali aparecer o DEC total e o FEC total um pouco acima durante os meses, mas o DEC e o FEC estabelecidos sempre respeitam o limite da ANEEL. Aqui nós temos as últimas fiscalizações, nos últimos 5 anos aqui, realizadas pela SFE. Uma fiscalização com o tema conformidade de nível de tensão, feito pela AGERBS SFE, e o auto de infração de 4 de 9 de 2015 resultou numa multa de R$ 13.774,73. As penalidades das fiscalizações variam desde advertências, simples advertências, até inclusive a multas, ou ainda pode-se constatar que não há a não conformidade quando é feita a fiscalização, que é o caso exatamente do segundo auto de infração. Ele não gerou nenhuma penalidade para a distribuidora porque não foi verificada essa não conformidade. Aqui são as previsões de fiscalização da SFE para os próximos anos. Então, após monitorar os indicadores e as reclamações durante o último ano, foi verificada a necessidade de analisar os seguintes temas: pagamentos por danos em equipamentos elétricos e a duração e quantidade de interrupções no fornecimento de energia, que foi o que eu expliquei e a Cris vai detalhar melhor. Para o ciclo de fiscalização 2017-2018, está prevista uma fiscalização com relação aos procedimentos de apuração dos indicadores de continuidade, dos chamados DEC e FEC. Bom, com isso eu encerro aqui a minha apresentação e gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos aqui e dizer que é uma satisfação estar aqui na cidade de Juí. Apresentação da Cristiane Gordini, então, a respeito da qualidade e da tarifa. Boa noite a todos. Como o Serrato e o Fernando já falaram, o objetivo dessa reunião aqui, de nós estarmos, é falar sobre os resultados preliminares da revisão tarifária do DMEI agora de 2017 e apresentar os índices de qualidade. Eu sou analista da Superintendência de Gestão Tarifária e é onde nós realizamos todos esses cálculos. Eles já explicaram bastante, basicamente, já ajudaram o meu trabalho aqui, mas eu vou tentar detalhar um pouco mais
como funciona o sistema elétrico, né, para nós entendermos como é que acontece o serviço de energia elétrica, e também alguma metodologia, de forma bem simples, porque é algo bem complexo. Vamos tentar traduzir isso de uma forma mais simples, para que nós entendamos como chega a nossa conta de luz. Bom, vamos lá. Bom, vamos primeiro trabalhar o equilíbrio econômico financeiro. A distribuidora, a concessionária de energia elétrica, ela quando assina o contrato de concessão, como foi renovado agora, ela assume o equilíbrio econômico financeiro. E esse equilíbrio econômico financeiro, ele tem que ser mantido durante todo o período de concessão. E por isso que existem os processos tarifários, como revisão tarifária, reajuste tarifário e as revisões extraordinárias, que detalharei mais para frente. E o que visa o equilíbrio econômico financeiro, como o Cerrado já havia falado? Opa! Desculpa, gente. O que visa? Visa para o consumidor, ele vai receber um serviço de qualidade, por isso que nós temos os índices de qualidade, e pagar por um preço justo na tarifa. A gente visa a modicidade tarifária, não significa o preço barato, e sim o preço justo pela qualidade recebida. E o distribuidor, a distribuidora, a concessionária de distribuição, no caso o DEMEI, ela precisa cobrir os seus custos operacionais eficientes e obter o adequado retorno pelo capital investido. Bom, então agora vamos entrar na revisão tarifária. Nós temos os três tipos de processos tarifários. E como funcionam esses processos tarifários? Até agora a renovação do contrato era a cada período de 4 anos, os ciclos eram de 4 anos, agora passaram a ser de 5 anos. Começou a inaugurar agora em 2017, o ciclo de 5 anos. Nós temos a revisão tarifária periódica. E o que essa revisão tem de diferente? O que ela faz com que nesse ano de revisão tarifária a ANEEL venha à cidade da concessionária? Não é? Nós não somos vindo só em Juí. Todas as concessionárias que passam por revisão tarifária, a ANEEL vai à cidade. Por quê? Porque nós temos que mostrar os resultados e discutir com a sociedade a respeito de valores e metas, como as metas de qualidade, as metas de perdas de energia e as componentes, componentes para o ciclo, a componente da trajetória eficiente do custo operacional para todo o ciclo. Então é um valor que a gente precisa discutir, a gente precisa chegar a uma conclusão operacional, um cálculo, um resultado, e esse valor vai perdurar por todo o ciclo. Além disso, nós vamos repassar também, aí isso acontece não só no reajuste como na revisão, a variação dos custos não gerenciáveis, que são os custos de geração, os custos da transmissão e os custos dos encargos setoriais, que nada mais que são obrigações legais, e todos esses custos eu vou detalhar para vocês com mais calma. A diferença da revisão para o reajuste é que o reajuste ela vai preservar o equilíbrio que nós fizemos aqui na revisão. Ela vai repassar esses custos, que a gente chama de não gerenciável. E por que é não gerenciável? Porque realmente a empresa, a distribuidora, a concessionária, o DEMEI, eles não têm gerência sobre o custo da geração. O custo da geração da energia, por força de normas regulatórias, a concessionária ela não pode ser dona de uma geradora, a não ser que seja produção de menos de 500 megawatts. Tem algumas muito poucas, acho que até aqui é o caso, tem uma geração própria, mas representa aqui no DEMEI menos de 2%, ou seja, a maioria sempre nós temos que comprar de uma geradora. A transmissão também, a concessionária de distribuição não pode ser dona de uma transmissora. Então, esses custos ela compra, ela está comprando esse serviço, ela está comprando a mercadoria e a energia. E os encargos, como falei, são obrigações legais, nada tem a ver até com a produção da energia elétrica.
Além disso, no reajuste tarifário, a gente vai pegar esse valor de custos do custo de eficiência da distribuição e nós vamos atualizar pelo IPCA e nós vamos descontar desse fator aqui, que é o fator de médio da produtividade, que vai compartilhar a eficiência por ano a ano com os consumidores. Há também a previsão no contrato de concessão da revisão tarifária extraordinária. Essa revisão ela é realizada sempre, não tem uma periodicidade, como o nome já diz, é extraordinário, e ela é realizada sempre que acontecer algo extraordinário. Os exemplos que nós temos, as 2 vezes que isso aconteceu, foi em 2013 e 2015, também detalharei para vocês o porquê disso. Bom, então agora vamos saber como é que acontece para a gente acender a luz na nossa casa ou ligar o liquidificador. O que acontece? Né? A geração da energia, que tem uma hidrelétrica, mas ela pode ser de uma térmica, pode ser de uma nuclear, de uma de biomassa, uma eólica, tem a geração de energia. Essa energia ela vem por esses linhões que nós conhecemos muito bem nas estradas, né? E quando chega até o centro consumidor, a distribuidora ela baixa a tensão, entra na sua rede de distribuição até chegar a nós consumidores. Todos os consumidores, rurais, industriais, comerciais, poder público, os residenciais, toda a energia chega dessa forma. E os custos que eu estava falando para vocês, não gerenciais, são esses custos aqui, ó, geração, transmissão e os encargos. E os custos gerenciais, que fazem parte do controle e da competência, da eficiência da empresa distribuidora em seus custos,